Fala galera, tudo certo? Estamos aqui para mais um podcast, beleza? Estamos aqui com o nosso InMoveCast. Só para lembrar que nosso canal é um canal totalmente independente. A gente está aqui, faz nossos vídeos e a cada 15 dias a gente está fazendo as nossas postagens. É importante vocês fazerem essa interação aí, seguir nas redes sociais, compartilhar também nosso YouTube, Spotify, nosso canal aí, nosso Instagram também, que é o canal onde basicamente a gente está dando as novidades aí de quem a gente vai trazer e tal, e as coisas mais atualizadas que a gente quer postar, beleza? Tô aqui com meu mano Iveson, meu parceiro Henrique também, nosso convidado de hoje. Henrique vai dar uma palavrinha aí maior, falar um pouco do nosso convidado e a gente vai dar seguimento aqui ao nosso programa, beleza? Fala galera, tudo certo? Boa tarde. Hoje vamos falar sobre dor e para falar desse assunto tão relevante, convidamos o Rafael Pontes. Rafa é fisioterapeuta, é um cara que eu já acompanho há um bom tempo nas redes sociais. Sou consumidor também do conteúdo lá que ele posta. E antes de mais nada, Rafa, queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite e para falar desse assunto que é tão importante, porque afinal, quem nunca sentiu uma dor? Então, para quem não te conhece, eu queria que tu se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco mais sobre você, do Rafael. Então, beleza. É contigo. Beleza. Bom, eu sou o Rafael Pontes, eu sou fisioterapeuta, né? Tenho formação também em osteopatia, vários cursos livres, né? Uma pós-graduação em traumato-ortopedia. Estou fazendo outra graduação agora em esportes, né? E também é professor? Também sou professor agora, tanto em pós-graduação, né, dentro da área da fisioterapia, quanto do meu curso, né, que eu lancei até no ano passado, né? Tá indo para as terceiras e quartas turmas agora, terceira e quarta, né? E inclusive no próximo final de semana vai ter a próxima turma. E então lancei até o curso para falar um pouco, trazer um pouco de uma perspectiva diferente, né? Que envolve sistemas complexos, a teoria da evolução, raciocínio evolutivo, né? E bom, eu me considero, de certa forma, um grande incentivador do movimento, né? Eu gosto de conhecer sobre o movimento. Tive uma experiência muito boa na vida com movimentação desde pequeno. E acho que isso meio que culminou nos meus estudos hoje, né? Na realidade, eu sou um grande curioso e aproveito isso dentro do meu trabalho. Tenho essa felicidade de poder fazer essas coisas. Na camisa agora, café, coca, movimento de saúde. Movimento de saúde. Boa, pode crer. Top. Eu queria, pra gente iniciar aí, né? Pra gente começar a nossa conversa, uma pergunta, acho que vai ser norteadora, assim, pra gente começar, tipo, o que é dor, né? Pra tu falar um pouquinho sobre essa questão da dor. Massa. De certa forma, a gente tem várias definições sobre dor, né? Eu sempre digo que definir o que é dor é uma tarefa muito difícil, porque a gente pega um termo, né, que é dor, e a gente usa ele para, digamos assim, experiências muito diversas, né? Eu até comparo normalmente com amor, né? Você diz assim, amor, todo mundo entende o que é amor. Mas todo mundo entende que amor tem várias versões, né? Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo minha esposa, eu amo meus amigos, né? E cada um desses amores, digamos assim, eles têm sentimentos, eles representam sentimentos e emoções diferentes, né? Então eu não amo minha esposa da mesma forma que eu amo os meus amigos, né? São sentimentos e emoções diferentes, mas tudo isso a gente consegue entender como amor. Né? Então, para a dor, a gente tem essas mesmas ideias, né? Então, tipo, a gente tem um termo grande que engloba vários sentimentos, várias emoções. E aí a gente, claro, tem particularidades dentro desses termos, né? E aí a gente vai para as características de dor e etc. Mas, de uma forma mais oficial, digamos assim, a gente tem a definição da IASP, né? Que é a Associação Internacional de Estudos da Dor. Então, hoje, se você quer realmente entender sobre dor e estudar sobre dor, a maior fonte é a IASP, né? Então, ela tem os maiores estudiosos sobre dor do mundo, né? E eles fizeram até uma atualização da definição de dor agora em 2020, né? Durante a pandemia.
que traz que dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Né? Então, essa é a definição oficial sobre dor. Se a gente fosse definir sobre dor, né, falar o que é dor, a gente poderia usar essa definição como uma definição oficial, digamos assim. Mas eles mesmos, na época que eles foram lançar essa definição, né, eles entendem que essa definição é uma definição muito simplista. Né? Tipo, tu pega uma frase, define um termo e tu fala sobre aquele termo. É algo muito, muito abrangente para ser definido com pois muito é, específico. Então, né? tipo, o que foi que eles fizeram? Eles, para tentar aprofundar um pouco essa ideia, eles lançaram 6 notas sobre dor. Né? Cada nota traz um conceito específico e tal, que é interessante mais assim para a gente, como um profissional, né, de saúde, que lida com pacientes, com alunos, com dor, e que a gente precisa entender para que a gente consiga entender a dor do outro. Né? Acho que esse é o ponto principal, né? A gente entender a dor, que a dor vai além... Como a dor está se manifestando. Exatamente. Ali, então, tipo... né? Dor para mim é uma coisa que para vocês podem não ser. Né? Sim, eu posso lidar com a dor de uma forma totalmente diferente da de vocês. E aí isso já traz algumas perspectivas diferentes. Né? Mas a ideia seria essa. Assim. Dor realmente um mundo, é um fenômeno Pode crer. muito amplo. Eu tenho uma parada em relação à dor, tipo, trazendo agora para o exercício. Tipo assim, eu vejo que acontece muitas vezes com as pessoas que são mal instruídas em relação assim, cara, tô sentindo dor, não vou pra academia, não vou treinar. Tipo, qual é o sentido que tem você fazer a ausência de uma atividade para a dor relativamente sumir, onde você entender o que é que está sentindo dor, por que está sentindo dor e fazer alguma intervenção onde você consiga fazer um treino e tipo até chegar a aliviar aquilo ali. Como é que seria essa correlação? Tipo, não treina de jeito nenhum, ou adapta o treino e tal. Em relação a isso, em relação a dor e exercício, né, tem muitas nuances, né? Assim como essa experiência da dor, né? A gente pensa nessas características da dor. Porque, vê, no exercício é uma coisa curiosa. Tem vezes que a gente diz assim, é uma dor, mas é uma dor boa. Né? Sim. Que é, por exemplo, a gente, sei lá, tem gente que você passa 3 meses sem fazer atividade física, vai fazer, o cara no outro dia tá quebrado. Tá a musculatura toda dolorida e tal. Mas aquela dor não é uma dor que dá medo. Ela não é uma sensação ela é uma sensação desagradável muitas vezes. Sim. Né? Mas ela não é uma dor que te gera uma percepção de perigo. Porque tu sabe de onde é que ela está vindo, você sabe que... É uma dor que você entende de onde exatamente. veio, porque veio. Experiência. Então, Isso, exatamente. A experiência que você tem com aquela dor é de que, aquilo ali, às vezes, ela gera até uma sensação boa no sentido de, fiz uma coisa legal. Fiz um exercício legal. Né? Eu voltei a me exercitar. Né? Voltei a me exercitar, Então, tipo, isso aqui... Aí a gente escreve assim, né? Às vezes, por exemplo, na terapia manual, o pessoal fala assim, essa dor é uma dor boa. Né? Na definição oficial, isso nem existe. Dor boa não existe. Essa sensação, teoricamente, ela não é dor. A gente assemelha ela, a gente reflete ela como dor, mas ela necessariamente não é dor. Pode ser uma sensibilidade, talvez, algo que esteja... Sensibilidade ali aumentada, que gera algumas percepções, mas ela não vai ser necessariamente dor mesmo nos termos oficiais. Entendi. Né? E aí, em relação a isso, geralmente, a gente sempre indica para o aluno, para o paciente, que ele tente entender um pouco melhor, né, o que ele está sentindo. Então, tipo... Lidar com a dor é muito de você se conhecer. Né? Então, se uma dor não é ameaçadora, se uma dor tem um nível ou uma intensidade de dor que não é suficiente ali para te fazer parar, para ser uma dor realmente muito desconfortável ou que te acende um alerta, aquilo ali talvez seja só uma dor de adaptação. Né? O que eu mais vejo assim, por exemplo, a pessoa começa a correr ou começa a ir para academia. Depois que eu comecei a fazer, eu comecei a sentir uma dorzinha no joelho. Cara, isso é adaptação. Que a gente chama de... Né? Seria um incômodo, né? Se você for classificar assim. Isso é adaptação. Tipo, teu corpo tá recebendo informações novas e ele tá tentando lidar com isso. Sim. Então, você para de correr quando você volta. Exatamente. Você vai voltar cara, a sentir dor. Agora, é claro, a gente tem que entender como é esse processo. Sim. Né? Então, tipo,
Pô, tu pega um corredor, por exemplo, e tu bota ele para evoluir muito rápido, aumentar muito volume e tal. Pô, a chance desse cara ter uma canelite, né, que é a sobrecarga e tal, é grande, entendeu? E aí, pô, se ele forçar isso aí, ele vai piorar. Ele vai chegar um momento que ele não vai mais conseguir correr. Essa coisa de corrida Então, é foda porque você ganha condicionamento de um dia É, pro outro. muito Aí você rápido correu e 5 tal. ontem, você no outro Quer dia, correr. pô, eu quero correr 5 Até, pô, se a gente for pensar numa perspectiva da evolução, a gente meio que foi feito para correr, velho. A gente foi feito para correr. Então a gente responde muito rápido a corrida. Normalmente a maioria das pessoas responde muito rápido a corrida, entendeu? Então, e aí a gente entra muito nesse processo, mas isso para tudo, velho. Se você vai para academia, é normal a pessoa que começou a fazer academia, pô, nunca fiz exercício físico. Eu começo a fazer academia, começo a ter uma dorzinha no joelho, pô, às vezes vale a pena o cara insistir ali um pouquinho, claro, controlando, vai controlando as cargas e tal, para que isso não te gere uma piora, mas também que com o tempo teu corpo vá adaptando para aquela dor sumir, velho. Porque senão tu vai estar sempre no processo de estar iniciando. E Sim. o processo de estar iniciando é difícil, velho. Ele é um processo que vai gerar alguma dor, né? Então, tipo, e mesmo quando a gente pensa em dor, por exemplo, quando a gente vai pensar em tratar dor, tratamento de dor, o tratamento não farmacológico, né? Ou seja, aquele que a gente não usa nenhum tipo de medicamento, mais indicado para tratamento de dor, é exercício físico. É atividade física. Só que aí, claro, como o remédio e como Tem qualquer dose, coisa né? no mundo, você tem dose. Tem Você tem que, exatamente. pô, Tem hoje dose. não tem, eu não recebo paciente com dor que eu não boto ele para fazer exercício físico. Pô, o cara vai ter que fazer alguma coisa, nem que seja A sua forma de a coisa intervenção mais já vai. suave do mundo. Eu vou lá, posso fazer terapia manual, posso fazer, sei lá, usar outras aparelho, algumas outras coisas, alguns recursos para me ajudar nesse processo. Pô, mas o meu objetivo-alvo é que o paciente consiga fazer exercício físico, né? Porque, pô, de todas as intervenções que a gente tem, não farmacológicas para a dor, ele é o mais eficaz. Comprovadamente, cientificamente, é o mais eficaz. Se você está tentando tratar alguém com dor e você não está usando exercício físico, eu sempre brinco quando eu dou aula dizendo que, pô, se tu tá fazendo isso, tu tá indo pra guerra sem o teu tanque de guerra. E, pô, tu tá indo com uma pistola, velho. Tu tá indo com um fuzil e tu deixou o tanque de guerra estacionado na garagem, tá Tu ligado? entrou agora num assunto que eu até já tava pensando. Tipo assim, quando você pega alguém para tratar, se você pega uma pessoa que treina e uma que não treina, a resposta é totalmente outra em relação ao corpo, ou não? É. Né? Claro, entram muitos aspectos. Dor é sempre uma coisa, é um fenômeno muito, né? Eu conheço atletas que passam por processos dolorosos e por tratamentos longuíssimos e que, pô, são super bem acompanhados e mesmo assim o cara não melhora, velho. Né? Então, Eu passei tipo, um processo da porra no joelho esquerdo, isso vem no tempo do caralho. pois é, Mais de então, um tipo ano, assim, muitas vezes tem aquela galera que faz exercício físico e é difícil de tratar, né? E tem aquela galera que não faz, pô, às vezes o cara que não faz é mais fácil, velho. Sabe por quê? Que resenha. Porque ele já não Porque faz, mas você vai ele só começar não a fazer. faz, pô, exatamente. Né? Não, mas Então, por eu digo, exemplo, mas tem no a solução ali. Eu digo no sentido assim, tipo, por uma demanda, uma pessoa te procurou, sei lá, porra, com a dor nas costas e tal, com a dor na coluna e tal. Esse cara não treina. Mas mesmo caso de uma pessoa que te procurou, em tese, mesma condição assim, de tipo uma má postura do dia a dia e tal, mas essa pessoa também tem uma rotina de treino, tá ligado? Eu falei mais nesse sentido de qual resposta ali é melhor, quem não treina, quem treina. Então, é porque isso é muito particular, velho. particular, né? Porque, vê, quando a gente fala de ser Cada humano, indivíduo é- porra, é Exato. muito complexo, velho. Exato. Pode Então crer. a gente tem muitos fatores que vão interagir. Porque às vezes o cara treina, mas ele come mal, dorme mal, O extra sabe? treino Tipo, ali. o treino não está bem organizado, não tem uma dosagem, né? Ou então o cara não tem uma constância nos treinos, né? Então, tipo, todos esses fatores vão influenciar. E às vezes, por exemplo, às vezes você pega uma pessoa que tem uma dor lombar, aí, eu me alimento bem, eu durmo bem e tal, mas eu não faço atividade física. E, pô, quando tu bota atividade física, melhora, velho. Os outros Entendeu? fatores influenciam muito. Tipo, né? então assim, é sempre uma interação de fatores, entendeu? Entendi. Então, pô, e isso é curioso, porque às vezes assim, a gente pensa muito em tipo, qual é a causa da dor? Sim. E cara, e eu vejo muito assim, muito físio, principalmente, mas muito médico, muitos profissionais de saúde abrindo a boca para dizer assim, eu sei qual é a causa da dor, eu vou te ensinar qual é a causa da dor. E
Bicho, isso não Às existe. vezes a cabeça, Não problema na existe, cabeça, velho. você tá refletindo uma dor no corpo. Que não tem nada a Então, ver. tipo, são fatores sempre que tem interações. Então, tipo, Exato. tem fatores mais óbvios. Por exemplo, o cara rompeu o LCA e tá sentindo dor, a gente entende que a ruptura do LCA é uma causa para dor. Mas, pô, o que levou esse cara a romper o LCA? Foi só que ele fez um valgo dinâmico na hora? Então, tipo, Volume de porra, treino. quantas pessoas fazem valgo dinâmico e não rompem o LCA? Né? Então, tipo, quando a gente vai pensando nessas interações, a gente começa a considerar que, pô, não tem uma causa da dor. Eu tenho fatores que vão influenciar naquele processo. Então, por exemplo, eu como fisioterapeuta, o meu papel não é encontrar a causa da dor, é entender quais são os fatores que são mais importantes. Então, tipo, chegou um paciente para mim, o cara tá com dor lombar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar qual é o contexto desse cara. E aí, tu se alimenta bem, tu dorme bem? Porque, pô, se alguma dessas coisas que é muito básica não tá sendo contemplada, eu vou mexer no básico. Eu não vou pensar eu não vou criar Direto na mágica, lombar ali, Aí o cara não vai pensar em algo mecânico Pois ali, né? velho. Tipo, eu não vou vamos ficar fazer- pensando, tentando achar pelo em Eu ovo, vi né? uma- Entendeu? Então, tipo, pô, se o cara... eu não faço exercício físico. Pô, isso aí já é um princípio básico, pô. Entendeu? É diferente de tratar um atleta, né? Um cara com uma lesão ali e tal. Ou que tá com uma dor e você... Pô, o cara come bem, se alimenta bem, direitinho assim. Precisa do corpo Tem um pra exercício fazer. físico legal e tal, mas... Pô, aí o cara tá com dor. É diferente, né? Então, tipo... E aí tem... A gente... Normalmente, o que eu mais recebo e que talvez o que vocês mais trabalhem também é o meio termo. É o cara que não é nem um atleta profissional e nem um sedentário completo, né? É o cara que vai para academia, que faz um crossfit, que vai jogar um beach tênis, Bate né? uma pelada. E que trabalha lá e tem o trabalho dele, então ele não vive daquilo, né? Ou, às vezes ele até quer um resultado, mas ele não vive daquilo, né? Sei lá, é o cara que corre, que trabalha no banco, mas corre 3 vezes na semana e que ele quer melhorar o tempo dele, né? Então ele é um atleta, mas ele não é um atleta profissional. O atleta é o que a gente chama de atleta amador, né? É o que a gente mais vai trabalhar ali, né? Ou tentando tirar esse cara do sedentarismo e transformar ele talvez num atleta amador, né? Ou com esse público que já faz atividade física regular, porque entende que isso é importante para a qualidade de vida, e aí a gente vai ter esse processo de tentar entender qual é o contexto do indivíduo, entender quais são os fatores mais importantes para esse indivíduo, e aí eu vou tentar mexer nesses fatores, né? E eu tenho que entender também quais são os fatores que eu posso mexer, quais são os que eu não posso mexer. Eu sinto muita dor no trabalho. Eu vou fazer o quê? Eu vou mandar o cara parar de trabalhar? Tem que mudar aí. Eu posso tentar orientar algumas coisas ali e tal, mas eu não vou ter como mexer diretamente no trabalho. Mas eu posso tentar influenciar em outras coisas. Pô, e aí? Qual é a tua quantidade de atividade física que tu tem, né, no dia? Tu se alimenta bem? Tu consegue dormir bem? Né? Porque, pô, isso aqui é o princípio básico, velho. Tu se movimentar, tu comer bem, dormir bem e o resto, digamos assim, dentro desses princípios básicos, tu vai ter mais um que é saúde mental. Pô, tu tem uma relação legal na tua casa, com a tua família, com teus amigos, com o teu trabalho, né? Então são esses aspectos. E aí isso é o que influencia. Aí a pessoa vive, come mal, trabalha igual um desgraçado, não dorme nada, treina pra desestressar, igual um filho da puta. O cara tá todo feliz. Não, e muitas vezes aí o cara pensa assim, pô, eu tô com dor lombar porque eu sinto errado. Porra, velho. Procura logo uma causa, né? Tipo, será que é porque tu sente errado? Né? Então, por exemplo, a gente hoje já tem estudos, evidências fortes, tá? De que, por exemplo, não existe má postura. Má postura, eu tava lendo Isso não sobre existe, isso velho. também. Não existe. A gente não pode falar mais em má postura. Porque, inclusive, a gente, teoricamente, deveria variar a postura constantemente. Né? Eu duvido, velho, duvido. A não ser que seja aqueles monges budistas que treinam para ficar na mesma posição. Mas, pô, eu duvido alguém passar 1 hora sentado sem se mexer, velho. Sem aquela posição retona aqui e tal. O cara não fica, velho, não fica. Na cadeira, cara, tem que ficar com o pé firme no O chão. cara, Econômico, pô, né? a gente vê, por A exemplo... cadeira alinhada aqui. E tipo, a gente vê, por exemplo, o cara tá lá em pé,
né? Às vezes numa fila, fazendo alguma coisa. Pô, o cara, quanta Quantas variação vezes, de né? posição o cara faz? Uma Trocar de perna uma perna só, para de um lado, outra, não sei tira o quê. uma perna e tal. Pô, E isso a 5, gente- 10 minutos. Né? Pois é, e a gente não é feito para ficar parado, velho. Então, assim, a má postura, pô, não tem. A gente já não, realmente não tem mais evidência sobre isso. Né? Então, tipo, pô, Como má a gente poderia postura- classificar? No sentido assim, seria tipo adaptações a que a pessoa teve? Não seria uma postura? É a Cara, postura daquela pessoa, não é isso? É, o que mais vai considerar é porque, assim, por exemplo, a tendência, teoricamente, a gente deveria mudar muito de postura. Só que a gente não consegue fazer isso. Porque, sei lá, eu tenho um trabalho. Eu, felizmente, não tenho esse tipo de trabalho. Eu mudo muito de postura durante o meu trabalho. Sim. Mas, sei lá, imagina um dentista. Minha mulher é dentista, eu já ia falar isso. Porra, Pronto. um dentista não tem como mudar de postura. A galera que trabalha em linha de produção, por exemplo, é a mesma Ele- coisa cíclico ali o tempo velho. todo. Então, tipo, o cara tem que manter tem uma manutenção de postura, tá? E, claro, o ideal seria o quê? Né? Então, tipo, o cara vai ter uma jornada, sei lá, de 6, 8 horas de trabalho seguida, e o ideal seria que ele ou tivesse pausas frequentes para se levantar e tal. A gente já tem evidência, por exemplo, Eu já vi artigo sobre científico isso. Eu já li falando sobre que você ter pausas frequentes, se levantar e variar a tal, postura. já melhora bastante, já diminui muito o risco de você ter dor na ginástica coluna, laboral, por né? exemplo. Que Sim, as sim. empresas fazem, né? Bastante. Então, tipo, isso já ajuda muito mais do que, por exemplo, tu sentar direito, velho. E do que tu ter a cadeira da NASA. Né? Porque muitas vezes a gente vê assim, por exemplo, a pessoa às vezes troca o colchão, troca a cadeira. Aí, pô, por um tempo, melhora. Isso. Por quê? Porque pô, a gente diminui algumas cargas, beleza. Mas continua dormindo mal, comendo mal e sem treinar. Fazendo um monte de coisa, né? E mantendo aquela postura viciosa. Então, o problema não é, talvez, não é a má postura, mas a postura constante. Constante, né? O problema não é que o cara tá sentado encurvado. Eu fico sentado encurvado. Principalmente quando eu tô Todo dia assistindo da alguma vida, coisa, toda velho. hora, Pô, tá? não tem como, pô. Pô, Tem o cara como quer você ficar sentar assim, relaxadão no sofá, velho. O cara não quer ficar postura militar no sofá. O cara quer relaxar, Quer velho. relaxar. Então, tipo, é normal que a gente queira relaxar, né? Que a gente se sinta mais entre nesse momento de conforto. O problema é que a gente é obrigado a ficar sentado e aí a gente, para manter essa postura, acaba mantendo uma postura muito viciosa. Então, esse é o maior ponto. Talvez o problema não seja você ficar muito tempo na postura errada. Seja você ficar muito tempo em qualquer postura que seja. Né? Porque, pô, mesmo que o cara fique aqui, né, todo retinho, né, com a coluna bem espichada e tal, ele vai cansar, vai ter uma ele hora que ele vai cansar. uma hora ele vai Ele vai cansar, mudar, velho. ele vai mudar. Ele vai cansar, ele vai começar a sentir dor, ele vai sentir, né? Então, essas manifestações de dor, elas têm uma correlação muito menos físicas, né, em relação a estruturas que tem que ser menos sobrecarregadas e tal, e muito mais com o nosso hábito de vida, velho. A nossa cultura, nosso hábito de movimentação, a forma como a gente se movimenta, a forma como a gente lida com o ambiente, tudo isso. Ô, Rafa, tu tinha falado aí dessa definição da IASP. Tem um trecho que fala assim nessa definição, real ou potencial. O que seria isso, real ou potencial? Só pra galera meio que... Porque, assim, quando a gente fala de dor, normalmente a gente associa dor com lesão. Se tá doendo, tem alguma coisa errada. Alguma coisa Alguma coisa problema. Eu tenho algum dano em alguma estrutura, eu vou ter realmente uma lesão, alguma coisa que explica por que tá doendo. E quando a gente vai estudar sobre dor, a gente começa a ver que isso não é verdade. Né? Então, por exemplo, a gente vai ter algumas condições em que a gente tem um quadro de dor presente e a gente não acha nenhum tipo de lesão que justifique a pessoa estar sentindo aquela dor. Então, por exemplo, existem algumas condições bem específicas, a própria fibromialgia é uma síndrome que a pessoa tem dor generalizada no corpo, faz todo tipo de exame e não acha explicação. Né? Não tem lesão, não tem degeneração, não tem alteração, nenhum tipo de alteração que justifique porque aquela pessoa está sentindo dor. Tá? Então, isso é muito mais comum do que a gente pensa. Muito mais comum. Né? Então, por exemplo, tem estudos que mostram que pelo menos mais de 80% das dores lombares que a gente sente não tem associação com nenhum tipo de lesão de estrutura. Não tem lesão. Aí o que é que acontece? Muitas vezes a pessoa sente uma dor, procura o médico requisita um exame de imagem
Eu vou fazer o meu exame de imagem, faço lá uma ressonância e aí vai dar lá protusão discal, abaulamento discal. Pô, mas numa população saudável, o índice de abaulamento discal ou de protusão discal, a partir dos 30 anos, por exemplo, começa a ser de 30%. Todo mundo vai então, ter em algum momento. tu tem uma população, na população geral, acima dos 30 anos, tu tem uma população que tem hernia de disco e não tem dor. Né? Ou seja, tu tem uma lesão, teoricamente, e tu não tem dor. E isso aumenta com o passar dos anos, velho. Tipo, um indivíduo com 70 anos que não tem uma hérnia de disco ou não tem uma protusão discal, ele precisa ser estudado. Porque ele tem um corpo que, pô, ele resiste ao tempo, que é uma coisa maravilhosa. Né? Então, tipo, nessa população acima dos 60, por exemplo, acho que por exemplo, a quantidade de protusões discais que você vai ter é pelo menos 50%, 60% da população vai ter protusão discal. Né? Vai ter hérnia, vai ter algum tipo de degeneração no disco. E a gente sabe que não é todo mundo que tem mais de 50, 60 anos que vai ter dor na coluna. Sim. Eu conheço vários idosos que não reclamam de dor na coluna, reclamam, sei lá, dor no joelho, mas ou não tem dor, simplesmente vive bem, tranquilo, é ativo. Normalmente é aquele velhinho que a gente vê cuidando do jardim, aquela senhorinha bem independente que faz tudo, que gosta de fazer a caminhada dela, que faz tudo. Então, assim, que tem uma vida bem ativa, né, que às vezes se alimenta bem, enfim, e que pode ter uma dorzinha ou outra, como qualquer um, e a gente vai ter. Isso não significa necessariamente que a gente tem uma lesão. Então, normalmente a gente associa muito dor à lesão, mas elas são coisas diferentes. Eu posso ter dor e ter lesão, as duas juntas, né? Eu posso ter lesão e não ter dor, que é uma coisa curiosa, né? Mas, por exemplo, eu tenho certeza que vocês aqui já passaram por isso, de você, às vezes, toca em algum lugar do braço, aí sente aquele negócio meio dolorido, aí quando você vai olhar, tá roxo. Pô, me bati em algum lugar, machucou, ou seja, se tá roxo, é porque você teve ali, pelo menos, no mínimo, uma ruptura de vasos, né? E um extravasamento de sangue. Exato. Então tá dolorido. Pô, mas eu não lembro onde eu bati. Ou você se corta, né? Se arranha e você não vê, né? Aí vai, pô, me arranhei e tal. Então, tipo, você tem essa manifestação da lesão e não tem dor, tá? Porque dor, ela sempre vai ser uma resposta do cérebro. A dor, ela não entra, ela sai. Seguindo dentro dessa linha, assim, uma pergunta que eu tenho para fazer, tipo, o que é meio que o que trabalha, que trata a neurociência da dor, né? Que é um termo que está até em crescente em relação a isso. Queria que tu falasse um pouquinho em relação a isso. Pronto. A neurociência da dor, ela vai justamente tentar entender o fenômeno da dor, né? Dentro do processo tanto fisiológico, né? Porque, por exemplo, mesmo quando a gente tem dor e não tem nenhum tipo de lesão, a gente tem adaptações do sistema nervoso central que reagem ao processo doloroso. Porque, vê só, a dor, normalmente a gente pensa que a dor é uma informação que chega no cérebro. Então, a gente se machuca e isso chega lá no cérebro. Então, eu entendo como um sinal de alerta. E é um sinal de alerta. Só que, na realidade, o teu cérebro é quem está decidindo se aquilo é para ser sentido ou não. Entendeu? Então, por exemplo, muitas vezes a gente pode ter uma lesão e não perceber porque o cérebro simplesmente decidiu que aquilo não é ameaçador o suficiente para sentir dor. Ou ele está focado em outra coisa, né? Então, eu sempre digo assim, né? Quando eu estou dando aula sobre dor, eu sempre digo assim, sempre dou o exemplo de tu tá lá correndo na praia e tu pisa num buraco, né? Então, tu tem uma entorse de tornozelo. Então, tu teve essa entorse e provavelmente essa experiência vai ser uma experiência dolorosa, né? Vai te fazer parar de correr, de olhar ali o tornozelo e tal. E aí você vai sentir dor. Pode acontecer a mesma coisa, eu estou correndo lá na praia e aí, de repente, um cachorro se solta e começa a correr atrás de mim. E aí, se eu pisar naquele mesmo buraco, tiver a mesma entorse do mesmo jeito, será que eu vou sentir dor igual? Né? Na mesma intensidade, talvez eu nem perceba, né? Por quê? Porque o contexto mudou. O que é importante para o cérebro? O cérebro vai entender que uma entorse de tornozelo
é potencialmente menos É. perigosa, A né, fuga, né? do que um cachorro me pegar, né? Então, eu descarga entendo que hormonal um ali. cachorro pode fazer um estrago muito maior comigo do que uma entorse de tornozelo que eu vou pisar ali e vou machucar um pouquinho mais, talvez, porque eu continuo correndo, né? Então pode ser, e a gente vê isso com o atleta. Atleta às vezes se lesiona, se machuca, o cara nem percebe, né? O lutador que quebra a perna e só percebe quando tenta apoiar a perna no chão, né? Então, tipo, são manifestações que a gente entende que isso já mostra pra gente que a dor ela não é informação que chega, ela é informação que sai do cérebro, né? E aí ela sai como um sinal de alerta, Sim. né? Eu tenho experiência com tatuagem, velho. Porque às vezes eu faço tatuagem que eu nem sinto dor, tá ligado? Exatamente. Às vezes até no mesmo lugar, pra braço, E a às tatuagem vezes já é tem uma coisa que eu sinto uma demonstração, bastante. porque vê, nem toda dor ela é totalmente aversiva. Ela pode, se ela tiver um contexto diferente, ela pode ser uma dor aceitável. Porque teoricamente ninguém se colocaria em um momento de sentir dor. Porque se a dor é desagradável, Sim. Você vai você se não se expor. colocaria naquilo. Mas o contexto muda o fator da dor. Exatamente. Né? Então, por exemplo, se você for pensar, sei lá, na pior dor que existe, isso é muito contextual, porque vai variar de pessoa para pessoa. Né? Mas, normalmente, na nossa sociedade, Renal, que a pessoa fala, né? mas mais ainda é a dor do parto. Acho que, normalmente, existe um consenso na nossa sociedade, na nossa cultura, de que a dor do parto é a mais intensa. E aí, por exemplo, mas tem mulher que diz que não dói, né? Tem mulher que diz que, ou então que é muito doloroso, mas ela passaria por aquilo de novo para ter outro filho, entende? Ela prefere, ou seja, ela prefere mesmo sabendo que existe a opção de fazer A recompensa é tão grande que Isso. tipo, você passa Não, por aquilo. e vê, hoje a gente tem a cirurgia, né? A cesárea. Então, tipo, mas a gente sabe que existem outros benefícios. Então, você topa passar pelo processo que é doloroso, que você não sabe se vai ser doloroso, mas que você espera que seja, normalmente. Você vai se preparar porque para ser. isso. E que você vai ter um ganho. Você tem um motivo, né? Então, a tatuagem é a mesma coisa. Né? Claro, vão ter pontos, né, mais dolorosos, menos dolorosos, porque a gente tem pontos mais sensíveis no nosso corpo e isso varia de pessoa para pessoa também. Né? Então, sempre é uma experiência. Uma das notas que fala de dor é que a dor é sempre uma experiência individual. Então, o que dói para mim pode não doer para você. Né? Cada dor ela tem sua particularidade. Cada pessoa tem sua particularidade com a dor. Né? Então, a neurociência ela tenta entender, voltando, né? Ela tenta entender como esses processos acontecem. Tanto os processos fisiológicos, né? Ou biológicos, digamos assim, que acontecem no nosso corpo para que a gente manifeste dor, quanto os processos contextuais ambientais, né? E aí a gente entra na coisa do biopsicossocial, né? Que a gente fala tanto, né? Então, por que biopsicossocial? Porque a gente entende que existem aspectos biológicos, que vai ser tudo aquilo que é físico, psico, que é a forma como você se encaixa no mundo, digamos assim, e que você encara o mundo e o que está acontecendo com você. E o social, que é a tua relação com a sociedade. E aí, só que isso vai para muitos níveis, velho. E a gente desconsidera isso totalmente. Né? Então, por exemplo, existe um nível cultural, social, que é muito amplo. Porque a gente pensa muito no social, na relação que a gente tem com as pessoas. Mas, cara, pensa no seguinte. Eu falei aqui que se a gente perguntar para a nossa sociedade, para a nossa cultura, qual é a pior dor, normalmente se chega no conceito de que é a dor do parto. Mas quando existe um estudo que pergunta para, se eu não me engano, é para mulheres de uma tribo indígena na Amazônia, qual é a pior dor que elas já sentiram na vida. E quase nenhuma responde que é o parto. Embora muitas delas sejam mães. Né? E aí, pô, tu vai ter um percentual muito menor de cesáreas. Né? Eles até têm alguns recursos, né, que eles conseguem ter acesso ao sistema de saúde, mas pô, provavelmente vai ter um percentual muito menor, né? Porque não vai ser uma coisa tão eletiva como é hoje, né? De eu escolher que eu quero fazer um parto cesáreo, né? E aí, pô, tu tem uma população dessa que não diz que é o parto.
uma doença renal, sei lá, uma perna que foi... fraturei a perna, ou eu tive uma doença infecciosa que gera um processo doloroso grave, né? Então, e aí isso é muito curioso, porque inclusive as tuas crenças, né? A tua relação com Deus, com a tua religião, né? Com a sociedade, né? Então, tipo, uma pessoa que está aqui no Brasil, ela vive numa cultura, e uma pessoa que está no Japão vive em outra cultura. E isso vai influenciar completamente a forma como a pessoa sente dor ou não, né? Então, sim, até mesmo a cultura, né? O local, a geografia até que a você questão, nasce já muda, né? Eu acho que Pablo fala lá no livro dele que até a questão socioeconômica, né? Quando a galera vê um índice lá em relação a essa população em dor lombar, tipo, mais urbanizada. Exatamente. Mais urbanizada. Quanto mais urbanizado, existe uma tendência de você sentir mais dores, né? Então tem até um estudo interessante que Pablo comenta, né, no livro dele, que ele compara a Alemanha Berlim, né? Ele pega a cidade de Berlim, que foi dividida em ocidental e oriental. E aí a oriental, por muito tempo, ela tinha um aspecto mais rural, né? E a parte ocidental era mais desenvolvida. E aí quando o muro de Berlim cai e tal, se viu, né? Então eles compararam dor lombar, a incidência de dor lombar nas duas populações. E aí eles viram que no âmbito rural era menor a incidência, era quase 10% menor. E aí depois que o muro cai e Berlim vira uma cidade só, digamos assim, com o tempo a tendência se iguala. Só que como é que ela se iguala? A parte rural, que começa a ter acesso à parte urbana, começa a aumentar as dores, né? Então você tem esses aspectos, né? Claro. Mas, mais uma vez, isso é epidemiologia, né? Ou seja, tu vai ter uma população ali que vai reagir àquilo. Mas você tem ali, em termos individuais, você sempre vai ter aquela individualização realmente do processo de dor, né? De você sentir dor e aquilo ser uma coisa sua, né? Pessoal. Ô, Rafa, isso também, digamos assim, pode ser que esteja muito ligado a questões de experiências e tal. E essa questão de, tipo, limiar de dor, né? Porque, assim, a gente, quando fala de dor, fala de limiar de dor, né? Por exemplo, uma dor que pode ser muito intensa para mim, para você não pode ser. E aí, tipo, eu penso assim, será que você passou por experiências que você conseguiu condicionar a ponto de entender, tipo assim, isso é uma dor, mas o meu corpo consegue ser mais forte que isso? Ou se a gente ainda vai chegar a esse ponto de, tipo, ter conhecimento suficiente para treinar a nossa cabeça para dizer assim, meu irmão, quebrei aqui, mas, tipo, porque já aconteceu comigo de eu quebrar dedo no treino e tal, e continuar treinando, tipo, tinha dor, uma dor absurda, mas, assim, você tenta pensar em outra coisa, focar em outra coisa e tal, embora a dor esteja ali. Não sei se, com a evolução dos estudos, se tu acredita que a gente consiga treinar a ponto de, cara, eu consigo não botar nenhuma demanda minha ali para aquele lugar, tá ligado? Ou, tipo, realmente é só questão mesmo de não direcionar aquilo ali, e a dor tá ali e você não tá nem prestando tanta atenção. Nesse aspecto é interessante, assim, porque quando a gente pensa em dor é aprendizado. Então, a gente tem um aspecto biológico da dor, fisiológico. Animais também sentem dor, né? Mas a gente aprende a sentir dor. É da mesma forma que o movimento. Então, tipo, todo mundo se movimenta. Mas, quando você olha para uma pessoa se movimentando, você consegue perceber que aquela pessoa se move de um jeito diferente da outra, né? Sim. E a gente até vê assim, né? Fulaninho se move, tu anda igual teu pai, né? Sim. E aí, porque é genética. Não, normalmente é porque a criança, ela toma como referência alguém. Então, a criança começa a andar igual o pai, porque, tudo bem, ela provavelmente tem estruturas parecidas, mas ela também está vendo o pai fazer, né? Então ela vai ter uma tendência a se movimentar, copiar ali, né? a copiar, né? Então, por mais que ela tenha aspectos individuais, vão ter algumas similaridades, né? Então, e isso acontece também para dor. Por quê? Porque dor, a dor ela é experiência, mas a gente tem o comportamento doloroso. Ou seja, quando dói, o que é que eu faço? Como é que eu lido com isso?
E aí, por exemplo, quem tem filho sabe, assim, né? Eu não tenho. Meus filhos são animais ainda. Mas você pega, assim, criança, e uma coisa muito curiosa que a gente vê na criança é que a criança, muitas vezes, ela não sabe lidar com a dor. E ela não sabe lidar, assim, ela não sabe o que fazer com aquela informação. E até para explicar, né, o que é que tá sentindo. Isso. Mesmo. E aí, por exemplo, você vê aquela criança, às vezes, é bem comum em parque, né? Em parque infantil, a criança leva uma queda. E aí, o primeiro instinto da criança, muitas vezes, não é chorar ou perceber que doeu, né? É ter a percepção de que está doendo. Você assusta, né? Ela levanta a cabeça, procura a mãe e o pai, e aí ela vai meio que buscar as informações. Depende muito da reação do então, meio. Tipo, né? às vezes, quando a mãe tem aquela reação aquela expressão de urgência, de emergência, de tipo, caralho, ferrou. Ali é que a criança faz, ferrou. Né? E aí ela tem a reação. Por quê? Porque ela ainda não sabe muito bem como lidar com aquilo. Ela ainda não tem um sistema nervoso que tá bem estruturado, que já aprendeu a lidar com aquilo. Pode crer. Né? Então, tipo, e a gente muitas vezes é assim. Às vezes a gente tem sentimentos e emoções que a gente não sabe muito bem como lidar. Isso até, Rafa, quando o cara, por exemplo, o cara é criança mesmo, o cara faz uma merda. E aí o cara, sei lá, cai, não sei o quê, é uma coisa que não era pro cara fazer. O cara, meu irmão, vou levar uma bronca aqui, é melhor. Pois é, exatamente. Então, da mesma forma que a gente aprende algumas coisas, né, em relação a isso, a gente vai ter essa questão do aprendizado com a dor. Né? Então, tinha um vídeo antigo que era bem curioso, assim, que era um pai segurando a criança e aí ele passava pela porta, né, a porta estava aberta, ele passava pela porta e aí, quando ele passava, ele dava uma batidinha na porta com a mão. Ele estava segurando a criança no braço e ele dava uma batidinha na porta com a mão. E aí, quando ele dava essa batidinha, ele botava a mão na cabeça da criança e fazia... simulando como se a criança tivesse batido a cabeça. Né? Então, ele tinha aquela expressão, né, de... E aí, ele botava a mão e aí começava a fazer aquele movimento que a gente faz, né, para tentar aliviar. E aí, ele já falava com aquela voz meio de preocupação e tal com a criança, né? Ai, meu Deus, machucou e tal, nanã. E aí, a criança começava a chorar. Sem nem ter batido. Sem nem ter dor. Por quê? Porque... E aí, esse é o curioso. Normalmente, quando eu conto isso, a pessoa faz assim... eu pergunto assim, né? Doeu? E aí, todo mundo responde assim, não, porque não bateu. Pô, mas tu teve todas as informações de que doeu. Será que não doeu? Será que a criança, de repente, naquele momento ali, ela não pensou, é para doer? E isso não gerou dor? Naquele ponto em que talvez o pai estivesse colocando a mão? Porque, ó, tu tem a informação do pai colocando a mão, ou seja, tu tem uma informação tátil de localização de onde doeu, teoricamente, onde deveria estar doendo. Tu tem a informação sonora de que tu bateu em alguma coisa. Tu tem a informação da voz do pai, de preocupação. Tu tem a informação do olhar do pai, da interação do pai, o pai segurando você mais próximo. Tudo isso te dá todas as informações de que deveria estar doendo porque bateu. Pode crer. E para um sistema que ainda está aprendendo, é mais fácil reagir. Porque, vê, pensa o seguinte, pensa numa perspectiva de evolução, de sobrevivência. É melhor tu dar um falso alarme positivo ou um falso alarme negativo, né? Por exemplo, é melhor tu gerar dor quando não tem lesão ou é melhor quando tu ter a lesão tu não ter dor? E tu errar, né? Porra, errar num sentido de sobrevivência pode ser um problema muito maior, porque isso pode levar à morte. Né? Então, por exemplo, a dor ela é um fenômeno que vai te gerar um sistema de proteção. A gente tem indivíduos, por exemplo, que nascem sem sentir dor. Né? Então, é uma doença rara, genética, uma alteração genética que leva a pessoa a sentir qualquer coisa, mas ela não sente dor. E, pô, essas populações, elas normalmente, hoje, felizmente, por causa da medicina, a gente consegue fazer com que essas pessoas tenham um cuidado maior e elas cheguem a idades adultas maiores. Ela não sente nada, o cara vai tratar. Mas Se ela não sente nada, velho, cara, tem gente que... Pô, tem um relato de um menino nos Estados Unidos, se eu não me engano, que ele estava jogando basquete, ele caiu de mau jeito, fraturou a perna. Ele não percebeu, porque ele não estava sentindo dor, ele não sente dor. Então ele levantou e continuou jogando. E aí ele só parou de jogar quando quando literalmente ele não conseguia mais descarregar o peso na perna.
Então ele continuou jogando até o ponto em que a perna dele não reagia mais. Ele não conseguia mais ficar em pé. Que agonia, mano. Então, nesse momento é que ele vai procura um atendimento, né? E procura entender o que foi que aconteceu. Então, a dor, ela é um sistema de alerta pra gente. Sim, pode crer. E ela gera um comportamento doloroso. Qual é o comportamento doloroso? Pô, se eu torço o tornozelo correndo na praia, eu espero que eu comece a mancar. Esse é o comportamento doloroso, né? Por quê? Porque talvez se eu não mancar, se eu continuar descarregando o peso da mesma forma, eu vou prejudicar a minha estrutura, né? E aí isso vai gerar todo um processo. Então, assim, muitas vezes esse processo de aprendizado é importante, né? Então, cara, atleta, aí falando em população, né? Atleta normalmente sente menos dor. Ele tem um limiar, ele tem uma tolerância à dor maior. Não só pela questão de estar acostumado a sentir dor, né? O cara está sempre no processo de sentir a dor muscular, a dor articular e entender que aquilo faz parte do processo, porque o cara está botando o corpo dele no limite o tempo todo, né? Ele quer o máximo da performance e isso vai gerar repercussão no corpo, né? Então ele vai ter que lidar com a dor. Às vezes ele vai ter que treinar com dor. Sim. Né? Porque ele tem um objetivo dele. Então existe, Quase sempre. é claro, exatamente. E existe um processo em que aí nesse processo o atleta aprende a lidar com a dor. E depois de um tempo o corpo dele vai entendendo que ele vai fazer mesmo que tenha dor. Então talvez essa sinalização no atleta seja um pouco diferente. Ele vai perceber uma dor que uma dor leva ele a parar, quando essa dor é uma dor muito forte, muito intensa, né? Só que isso Não começa talvez a impedir ele de fazer, né? Realizar Isso. algo como... Então, assim, talvez aquilo ali leve... aí, nesse sentido, essa população ela vai ter uma tolerância maior à dor, né? Mas isso é sempre uma questão de aprendizado. É sempre uma questão de você lidar com os aspectos da dor. E aí é legal, nesse sentido, por isso que eu falei no começo, você se conhecer. Né? Então, tipo, quando você começa a fazer uma atividade física... Eu já fiz muitas, né? Hoje em dia eu estou muito focado em corrida, né? O que eu estou mais praticando, faço alguns treinos funcionais e tal, e eu pratico capoeira também. Então, tipo, eu tenho três aspectos hoje que me dão muitas informações, né? Muitas vezes eu tenho uma sobrecarga, eu sinto uma dor articular no joelho, eu sinto algumas coisas, né, pontuais e que eu sei ali, é melhor dar uma segurada, né? Tô correndo e nesse dia eu tô correndo, tô me sentindo bem. Eu sei que eu posso apertar mais o pace, sabe? Eu posso aumentar um pouquinho mais, que não vai ter problema. Mas tem aquele dia que você está se sentindo cansado, que você já tá com uma dorzinha, que você, essa musculatura aqui tá meio desgastada. Eu acho que se eu forçar, então é aquele dia que você vai segurar um pouquinho mais, né? Então, se conhecer, e aí, por exemplo, quando a gente pensa em lesão, o atleta que se lesiona menos é o atleta muito experiente. Porque ele se conhece muito, velho. E o atleta que mais se machuca é o atleta inexperiente, até os 2 primeiros anos. Então, tipo, é o atleta que ainda está descobrindo como é que o corpo dele reage a algum tipo de estímulo, a alguns tipos de treino, né? Então, a gente tem essa adaptação. E aí isso é um processo de aprendizado. E isso vai muito além do esporte, né? Tem um processo de aprendizado desde a infância, como a criança vai manifestar esse comportamento e tal. A relação com os pais, a relação com o ambiente em volta, com a família, com os amigos, né? E aí, isso em níveis de sistema, né? Em escalas. Bola de neve, né? Então, até o ponto de, eu vivo na sociedade brasileira, no Nordeste, né? Tudo isso vai ser diferente, né? Essa relação, tudo isso vai influenciar na forma como eu vou manifestar a dor. Pode crer. Ainda com base no que o Wilson estava falando, neurociência e tal, hoje sobre dor a gente sabe que tem dores agudas e dores crônicas. Isso. Tipo, a dor aguda, aquela de uma lesão que o próprio corpo, com a ajuda de algum remédio e tal, vai passar. E a dor crônica é aquela persistente, que já dura. Tem uma diferença em relação ao tipo de abordagem, quando a gente se depara com essa situação, tá ligado? Como profissionais, porque a gente atende alunos que
tem dores, tal. Eu acho que isso aí é uma coisa importante falar sobre. Oficialmente, a gente tem a resolução de dor aguda para dores menores que 3 meses e dores crônicas, dores maiores acima de 3 meses. Né? Então, só que isso é um parâmetro muito básico, né? E aí, por exemplo, normalmente a gente considera que dores agudas, manifestações de dor aguda, elas têm maior correlação com algum tipo de estrutura, né? Normalmente tende a ser uma lesão, né? Alguma coisa assim. E que dores crônicas, né? Quanto mais tempo eu tenho de dor, menor a chance dessa dor ter correlação com algum tipo de estrutura. Então, por exemplo, sabe aquela pessoa que diz assim, eu tenho dor lombar há 10 anos, sinto dor lombar há 10 anos, porque eu tenho uma hérnia de disco. Cara, a chance de ser essa hérnia de disco que está causando dor lombar há 10 anos é 0, sabe? Uhum. Então, tipo, mas pode ser que sejam crises e etc. Normalmente não tem essa correlação. Quanto mais tempo normalmente de dor a pessoa tem, menor a chance de essa dor realmente estar correlacionada com alguma estrutura especificamente. Entendi. Então, a gente começa a considerar fatores menos estruturais, menos biológicos, digamos assim, e a gente começa a olhar para os fatores mais ambientais. Né? A forma, né? Isso aí, tipo, qual é o trabalho dessa pessoa, se ela dorme bem, que é tudo aquilo que a gente falou lá no começo sobre os fatores de dor, né? Pode ter. Então, quando a gente pensa nessas correlações assim, muda a minha abordagem, né? Existem algumas manifestações dolorosas que a gente vai modificar a abordagem pensando em alguns fatores. E aí isso, claro, não entra só no aspecto de tempo, né? É aguda ou é crônica, tem mais ou menos de 3 meses. Mas nas características que a dor tem. Porque né? Tem características das dores. Isso. A gente tem mecanismos, né? Então. Por exemplo, tem o mecanismo nociplástico, o mecanismo noceptivo, neuropático. Então, cada um desses mecanismos tem manifestações diferentes. Muitas vezes, em muitos casos, a gente tem uma combinação desses mecanismos, né? Ou seja, eu posso ter 2 mecanismos ao mesmo tempo, né? Mas normalmente a gente percebe algumas características predominantes. E aí, baseado nessas características, a gente vai propondo intervenções. Uma coisa que eu gosto muito de falar assim, é que quando a gente começa um tratamento, a gente precisa ter a ideia de que o início do tratamento ele funciona como um diagnóstico. Por quê? Porque quando tu pega uma pessoa e faz uma avaliação, tu não tem como fazer a avaliação de todos os fatores, de tudo. Eu não tenho como saber como uma pessoa se move, perceber os padrões de movimento dessa pessoa baseado só em uma avaliação. Né? Então, por exemplo, tu pega um corredor que vai fazer uma avaliação biomecânica 3D, cara, tu tá pegando 10 minutos ali, 15, 20 minutos de uma avaliação em que o cara tá correndo fora do ambiente dele, em que o cara sabe que está sendo observado, em que o cara está correndo num terreno totalmente controlado, plano, e tu vai tentar transferir isso para um cara que corre, sei lá, 42 quilômetros. Ou que corre todo dia em um lugar diferente. Né? Então, claro, eu tenho informações ali que são muito relevantes. Mas ele não vai e que é legal. Mas eu não tenho a realidade do cara. Não é só aquilo, né? Então, exatamente. Pode ser que a minha intervenção, a intervenção que eu estou propondo, talvez não atinja o objetivo. Então, mesmo quando eu vou passar um exercício, por exemplo, prescrever um exercício para um paciente, eu sempre digo assim, o meu tratamento, minha prescrição, ela vai se basear aqui na tua resposta à minha proposta de tratamento. Porque o que eu pensei e o que os dados me mostram pode ser totalmente diferente. E aí eu tenho que ir adaptando. Eu não sei qual é a resposta da pessoa à intervenção que eu vou propor, aos exercícios. Será que foi muito? Será que foi pouco? Eu não conheço a pessoa de primeira. Por mais que se eu fizer uma avaliação de 2 horas, eu não vou conhecer a pessoa. Entendeu? Então, a gente sempre tem que considerar esses aspectos. E aí, claro, quando a gente vai tendo algumas características específicas em relação à manifestação da dor, eu vou ter, claro,
algumas ideias de onde mexer. Sim. Então, se eu vejo os fatores e alguns fatores vão me chamar mais atenção, obviamente, dentro da avaliação, eu vou tentar iniciar dentro daqueles fatores. É como se ali fosse Né? a urgência. Isso. Mas, à medida que eu vou tentando prescrever, tentando entender, usando algumas terapias, eu posso ir adaptando dentro do que o paciente está me respondendo, está me dando de resposta. Né? Então é uma coisa que tem que ser. Eu não posso montar um bloco e achar que se o paciente não está ali dentro, ele. Né? Então a avaliação é uma avaliação constante, velho. Cada coisa que tu passa, né? Cada exercício que você prescreve, você tem que ir, né? Ou terapia, se não for exercício, né? Isso aí que tá falando em relação a isso aí, ao contexto, né? Essas coisas de avaliação. Também cabe muito na relação das avaliações de movimento, né, Rafa? Que, tipo, que às vezes a gente tá ali, se move, vê o cara movendo naquele teste ali, tipo... Exatamente. Uma coisa que eu... até quem fala muito isso é Pablo, né? Ele diz assim, a gente normalmente, e isso a gente vê muito com atleta, a gente normalmente avalia em baixa demanda e prescreve em alta demanda. É o que a gente mais faz, velho. Então, tipo, a gente pega um cara, avalia ele em uma baixa demanda. Pensa na avaliação biomecânica, né? Uma avaliação biomecânica 3D. Tu tá avaliando ele em baixa demanda, velho. Qual é a demanda dele, né? Então, tipo, se tu pega um cara que tá... Bota ele pra correr, sei lá, ele vai correr 42, bota ele pra correr 25 e avalia ele depois dos 25, o que é que tá acontecendo com o corpo dele. É uma avaliação totalmente diferente de tu pegar esse cara e botar ele para correr na esteira, em um ambiente estável, totalmente sem variação de terreno, e avaliar o cara, né? Então, tipo, se eu vou pegar o cara com 10 minutos de corrida, ele não vai me dar as informações dos 35, entendeu? E normalmente o cara se machuca na alta demanda. Ele se machuca quando ele está cansado, ele não se machuca no começo da corrida. Entendeu? Claro, isso pode acontecer? Sim, pode. Sim. Mas normalmente o cara se machuca quando esses fatores começam a ficar mais exacerbados. Né? Então, tipo, eu não tenho como dentro de uma avaliação com os testes ortopédicos eu identificar uma estrutura específica. A gente, por exemplo, tem a maioria dos testes ortopédicos, eles só funcionam quando você combina vários. Então, tipo, eu pego 5 testes para uma coisa, eu uso os 5 e 4 deles dão positivo. Aí aqui tem um achado. Sim. Mas fazer um e achar que esse um vai me dar a informação que eu quero, isso não existe. É só um parâmetro único, né? Então, a grande maioria dos testes, eles têm uma confiabilidade de diagnóstico, né? Que é sensibilidade, especificidade do teste, eles são baixos. Então, normalmente a gente só tem uma informação mais fidedigna quando a gente junta vários testes para ter mais fidedigna, né? Mesmo assim, pode ser que tu fazendo tudo aquilo, a chance ainda seja 80%. E se ele tiver nos 20%? Né? Ou seja, do que não funciona. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado para na hora que a gente vai avaliar, e aí isso entra em movimento, em dor. Por quê? Porque tanto dor quanto movimento são manifestações do nosso cérebro. São a resposta do nosso cérebro. Né? A gente se move baseado no ambiente que a gente está. Sim. Então, eu percebo o ambiente e eu atuo em cima do ambiente. E toda vez que eu atuo, eu modifico o ambiente também. Né? E aí é sempre essa interação de perceber e agir. Perceber e agir. Só que um influencia no outro o tempo inteiro. E aí, dor é só mais um fator dentro desses aspectos. Então, quando eu sinto dor dentro de um ambiente específico. Né? E eu tenho que considerar esse ambiente. Levando em consideração essa questão da dor que tu falou agora, teve até um outro podcast que eu estava ouvindo, que a gente comentou antes, que um dos exemplos que ele utiliza é o aluno chega lá para o físio e diz, eu estava fazendo LEC 45 e senti uma dor na lombar. No modelo biomédico tradicional, a pessoa vai dizer, você fez errado. Exatamente. Só que a gente precisa levar em consideração, como você falou antes, os fatores biopsicossociais, né? Que vai ter Talvez naquele dia ele teve um estresse no trabalho, sim, dormiu mal. O que levou ele aquilo a ter aquela dor lombar. Não necessariamente o problema foi o leg 45. Ele sentiu a dor quando estava no leg 45. Exatamente. Mas aí tem vários outros fatores, como a gente falou, a questão do sono, de alimentação, do trabalho, do social, tudo vai interferir.
nessa relação. Não, e vão ter diversos aspectos, até porque a gente pensa, se eu sinto uma dor quando eu estou fazendo um movimento, é porque eu fiz o movimento errado. Sim. Né? Mas como é que eu determino o que é um movimento errado? E aí isso já é uma discussão, Aí é individual. de cada um. outra, Sim. uma filosofia muito grande, né? Mas, cara, quantas vezes tu fez aquele movimento? Será que nenhuma outra vez? Todas as outras vezes. Aí eu faço esse mesmo leg 45 há 5 anos e hoje eu fiz errado. Antes tu nunca tinha feito. Faço Nesses tanto tempo, 5 com a mesma anos. carga, tudo certo. Nesses 5 anos que tu tava fazendo academia lá, que tu já fez aquele exercício milhares de vezes, tu nunca fez errado. E aí naquele dia tu fez errado, né? Então tem um estudo, um artigo que fala sobre essas questões de lesões e tal, que na realidade a gente tende a olhar muito para o momento em que a lesão acontece, Sim. né? Ou que a dor aparece. Porque pode ser que não seja nenhuma lesão, seja só uma manifestação dolorosa. Sim. E que depois passa e pronto. Que acontecer. Exatamente. Parece que às vezes fala assim, aí, ó, tudo certo, treino hoje, isso aqui. Pô, então, tô sentindo uma dor e tal. Pô, acho que eu não vou. Mas, tipo, foi relacionado ao quê? Quando foi a última vez que treinou? Não, foi a 4. Véi, não tem nada a ver com o treino, não, pô, pelo amor de Deus. Não, e aí, tipo, Você você vai- olha só para aquele movimento e você quer culpar o movimento. Sim. Ou quer culpar A sei lá, causalidade, né? Exatamente. Então, tipo, pô, aquele momento ali em que a dor surgiu ou que uma lesão aconteceu, ele é só o pico final da coisa. Ele é digamos assim, é um copo que estava enchendo e tu deu a última gotinha, agora a gotinha excedeu o limite do copo, sabe? Aquela questão da interpretação do cérebro, né? Que vai interpretar como Exatamente. dor ou não vai interpretar. Eu vou achar que isso aqui é algo ameaçador ou não. Sim. Porque normalmente a dor ela vai surgir perante uma ameaça. E se o meu corpo se sente ameaçado, se o meu cérebro se sente ameaçado, eu posso gerar dor mesmo sem a lesão. Né? Então, tipo, esse processo é um processo... E aí é muito difícil, velho, chegar e dizer, tu se lesionou porque... Sei lá, porque o teu joelho fez um valgo dinâmico na hora e tu se lesionou. E se tu não tivesse feito valgo dinâmico, tu não teria se lesionado. Pô, mas quantas vezes eu fui valgo dinâmico e não me lesionei, né? Então, o que é que... uma hora vai acontecer? Isso não existe, né? Quantas pessoas fazem? Tipo, Então, você tem 500 repetições pra fazer errado. Se fizer 501, o cara fez... Exatamente. Cara, eita, foi Então, essa, acabou. tipo, isso não existe, né? E aí entra muito nesse aspecto. Sim. Eu tenho uma aluna que ela tinha umas dores no joelho. Ela já foi atleta de vôlei na adolescência e tal. E quando chegou pra mim, ela dizia que não poderia fazer nada. E, bom, ela disse que tinha um médico, isso é muito, 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 muito comum, que tinha pedido ela de impacto e tal. E pra você desconstruir Não isso, pode agachar. Não pode agachar. meu amigo. A gente chama isso de nocebo. Nocebo é o termo oficial, né? Ou seja, é quando você recebe informações que elas normalmente não são informações boas, né? Ou seja, baseadas em evidências boas, científicas e tal, e ao mesmo tempo elas podem ser prejudiciais, né? Então, isso aí eu recebo Então todo ela dia, parou né? de fazer. Aí ela parou de fazer isso. É o De terrorismo fazer o que o biomecânico. corpo tem pra fazer, ela não. Aí, enfim. Aí ela começou a treinar comigo uma vez na semana. Aí depois, ao longo do tempo, assim, ela foi aumentando. Aí ela já foi tendo aquela mais autonomia em questão de... já mandou foto pra mim, sozinho, né? Na bicicleta, na academia, de sábado e domingo. E eu, Você tem caramba, que ir ela já tá gerando uma todo dia autonomia ali. Ela tem Exatamente. uma alta eficácia, né? Ela já tá... Aí, enfim... Aí quando a gente... Tinha vez que a gente tava fazendo um exercício, aí eu tirava meio que o foco lá do joelho e botava ela com foco em pegar uma bola, fazer alguma coisa. Aí ela tirava totalmente e fazia o movimento que quando ela chegou pra mim, ela dizia que não podia fazer. Eu disse, você fez esse movimento e tal, e aí, como é que tá sentindo? Ela, tô bem e tal. E hoje em dia, eu acho que foi um caso de sucesso. Assim. O treino que hoje em dia ela tá super engajada. Ela ia uma vez pra academia, hoje em dia ela vai 3 vezes, pô.
Às vezes vai sábado e domingo, manda foto, tô aqui na academia. Mesmo ela não gostando. No meio dela, pô, não gosto desse ambiente, Porque mas- assim, quando a gente... isso vem do modelo que a gente chama de modelo biomédico, né? Sim. De você achar que toda dor é lesão e que se eu tenho uma dor, eu vou ter realmente ali uma estrutura que está danificada e eu não posso danificar mais. Tem que repousar. Né? Exatamente. Então, só que o que é que acontece? Muitas vezes essa pessoa sente dor não porque está fazendo em excesso, mas porque talvez esteja fazendo muito pouco e que qualquer coisa é capaz de fazer com que aquela pessoa sinta um desconforto. Acho que a né? diferença do remédio pro veneno é a dose, né? Exatamente. Então, cara, se tu tem um exercício físico, você não tá dando o exercício, você tá... exercício de menos também é prejudicial. Né? Então, eu até coloquei no Instagram esses dias, eu fiz uma avaliação de uma paciente e aí ela chegou com queixa de dor no joelho, Eu e vi, tornozelo. Eu vi isso né? aí. E aí, cara, quando eu fui fazer a avaliação dela, a paciente era obesa, tipo, obesa, muito obesa, tá? Era hipertensa, asmática, diabética e com histórico de dores em praticamente todas as articulações, né? E aí eu pergunto, pô, mas tu faz algum tipo de atividade física e tal? E ela disse assim, não, eu pensei em começar a fazer academia. Mas o médico disse para eu não fazer, porque eu podia piorar minha dor no joelho. Pô, aí eu... Cara, o que é que eu penso, velho? Porque, vê, mesmo que a gente pensasse, né? Pô, a gente sabe que para uma dor no joelho, pô, ele encaminhou ela para fazer fisioterapia, por quê? Ele acha que eu vou fazer o quê com ela na fisioterapia? Se não for exercício físico. Tem esse conceito de que você vai usar aparelho, de que você vai fazer terapia manual. Ultrassom, né? Cara, eu vou usar exercício. Eu posso fazer pontualmente ali uma terapia manual, eu posso usar algum aparelho, usar o TENS, posso. Isso são coisas que vão me ajudar no tratamento. Mas, pô, em algum momento eu vou ter que expor essa pessoa a exercício físico. Eu não posso... Normalmente existe esse mito de que tem que esperar a pessoa ficar sem dor para fazer exercício físico. Isso não existe, velho. Porque quando ela fizer exercício físico, se ela não faz, ela vai voltar a sentir alguma coisa. Sim. Então eu prefiro que ela já sinta logo e que ela vá progredindo aos poucos. Entendendo né? o Então, processo, passando por claro. ele. E aí, cara, vê, mesmo que ele não... mesmo que ele tivesse essa ideia de que vai machucar o joelho, pô, não dá na academia para fazer exercício pro braço, pra coluna, sem mexer o joelho, né? Sim. Então, pô, tu tem uma pessoa que tá obesa, diabética, hipertensa, ela estava inclusive se preparando, fazendo exames para poder dar entrada num pedido de cirurgia bariátrica, né? E, pô, e tu não vai botar essa pessoa para fazer É exercício? uma pessoa que vai precisar se movimentar. Exatamente. Sei lá, mesmo que ele tivesse o conceito de que não pode ter impacto, de que não pode... Você bota essa pessoa para fazer uma hidroginástica, pô. Fazer qualquer coisa, pô. Contexto, né? Você É. viu o contexto. Então, tipo, sei lá, faz os exercícios, pô. Mano, Na isso aí academia é tem um monte coisas de que máquina você- sentada. Você não consegue entender, pô. exatamente. Você só consegue ver como uma ignorância. E a pessoa só ganha ignorância. confiança em você, porque é ruim às vezes você bater de frente com Sim. ela, porque ela vê o Sim, médico com ali como certeza. se fosse uma pessoa que E fosse... veja, uma coisa que é importante é a gente dizer assim, pô, não é todo médico. Claro que tem muitos médicos bons hoje que têm uma visão diferente. Evolução, tal, né? que, Tudo vem evoluindo. Exatamente. Então, assim, isso aqui não é uma crítica ao médico. É uma crítica a profissionais de saúde desatualizados. Sim, perfeito. Porque, Exato. cara, da mesma forma que eu recebo isso de um médico, eu já recebi vários pacientes que vinham de outros fisioterapeutas com um monte de minhoca na cabeça, velho. Né? É teu glúteo que tá fraco. E tipo, pô, a pessoa consegue fazer um agachamento com 50 quilos. Como é que o glúteo tá fraco? Pô. Né? Então, tipo, como é que eu atribuo uma dor, uma lesão Porque a a turma uma gosta de coisa rotular tão o que é, né? específica? Gosta de Exatamente. rotular o que é. Procura um culpado. Quer achar Exatamente. causa. Porra, esse Então, cara tá com quando uma a gente dor- entende que tem vários fatores, a gente começa pô, beleza, talvez eu tenha uma fraqueza glútea, mas é só isso, né? De que forma? Eu vou fazer só exercício Fraqueza no específico glúteo para o por quê, glúteo, né? entendeu? E então assim,
o contexto dessa pessoa vai modificar. Então, esse tipo de nocebo, infelizmente, ainda é muito recorrente na maioria. Eu acho que, sei lá, 80% dos profissionais de saúde ainda tem muito esses nocebos. Né? Ainda tem muito essa visão de que a pessoa tem que ficar bem para poder fazer exercício e não fazer exercício para ficar bem. Né? Então, a gente tem que puxar mais isso. Né? Agora, claro, a gente tem que entender alguns processos. Então, eu bato muito. Fisioterapeuta que não entende de dor, profissional de educação física tem que entender de dor, velho. Tem que entender sobre dor. Com certeza. Eu tenho que entender, no mínimo, se eu posso não ser um especialista em tratamento, mas no mínimo eu tenho que entender até onde eu posso levar o meu aluno dentro da academia com uma dorzinha ali e quando eu vou encaminhar ele para alguém. Quando eu vou chegar para ele e dizer, fulano, eu acho que é melhor tu ir num fisioterapeuta, eu acho que é melhor tu ir no médico para ver isso aí, porque não está parecendo mais uma coisa que é tão tranquila, que é tão comum, né? Eu mesmo já, dependendo da demanda da galera, eu já aconselho, velho. A gente treina bem intenso e tal, tem uma demanda, um volume alto e tal, então assim, é bom regularmente, a cada mês, você ir lá se tem alguém de confiança, algum físio, algum osteopata, para dar uma olhada. Se isso acontece com um atleta, claro, é diferente. Um atleta ele precisa de um acompanhamento constante, porque ele sempre vai estar sentindo dor, velho. Ele sempre vai estar sentindo alguma coisa diferente. O corpo dele está no limite, né? Então, mas mesmo com um aluno que talvez não seja um atleta ou que seja um atleta amador, né? Essa pessoa, a gente precisa ter o conhecimento de saber quando a gente pode apertar um pouquinho mais, quando pode apertar um pouquinho menos. Quando essa dor é uma dor de adaptação, né? É uma dor ali controlável, que a gente pode pensar em alguns aspectos da dor específicos para... sei lá, hoje a pessoa chegou, hoje eu tô com uma dorzinha lombar e tal. Você já muda o treino que você pensou. Hoje... então vamos fazer diferente. Evita algumas posturas que você... na hora ali você já pensa talvez intensifique a dor. Entendeu? Então, assim, você tem que ter essa abertura para... E você tem que estudar isso e tem que entender. Você tem que entender como é a manifestação de movimento, né? Não é achar que tem que ser um movimento perfeito sempre. É entender que o movimento varia e que a gente pode usar o movimento a nosso favor. Sim. Se assim dói, faz assim para ver se não dói. Isso, perfeito. Né? E aí, se não dói, faz do jeito que não dói. Até porque tem vezes que o movimento já é produto da dor. Ela já está adaptando ali para ela conseguir fazer aquela determinada tarefa. Essa minha aluna, ela gosta de fazer bicicleta. Véio. E ela já meio que ficou uma adaptação ali dela, quando ela tá lá pedalando, ela dá uma entrada assim com o joelho que sentia dor. Porque na época que ela sentia dor, mesmo ela sentindo dor, ela fazia bicicleta. Então aquele movimento ali era uma estratégia que o corpo tinha encontrado ali, para ela conseguir fazer a bicicleta de boa. Aí teve até um profissional que viu ela fazendo e foi lá falar com ela. E disse que era errado e tal, não sei o quê. Porque a gente ainda, apesar de muita gente estar mudando a questão do pensamento sobre dor e tal, mas a gente ainda confronta muito isso eu falo também no meu meio de trabalho, na academia, com a galera que tem esse olhar muito assim, tipo, estrutural, que fica querendo sempre procurar um culpado ou querer evitar que a pessoa faça aquilo, tá ligado? Mas isso é muito comum. E, cara, velho, é natural a gente criar causalidade, né? É muito natural a gente achar que tem um jeito certo, que isso aí é por causa disso, né? Então, tipo, por mais que você aprenda, por mais que você... É constante, velho. Você tem que se policiar. Eu tenho que me policiar, às vezes, para não fazer essas correlações. Ou não falar esse tipo de coisa. Ou ter cuidado com o que eu vou falar para o meu paciente. Sim. Porque o paciente vai entender de um jeito que eu não tenho certeza se ele me entendeu, né? Então, eu tenho que ter esse cuidado sobre como eu vou falar para o paciente, o que eu vou falar para o paciente, né? E isso vai influenciar totalmente na minha relação. Então, da mesma forma, outros profissionais de saúde, todos eles, a gente tem que considerar a forma como a gente vai se direcionar ao paciente e também se direcionar a outros profissionais, né? Total. Porque a gente precisa que a informação seja bem entendida, né? Então, se eu tenho a oportunidade de oferecer para o meu cliente, digamos assim, ou seja, o paciente, o aluno, né, aquela pessoa, né, se eu tenho a possibilidade de oferecer mais autonomia, mais controle, né, eu sempre digo, eu gosto de ensinar para o meu paciente.
Eu gosto que ele aprenda, velho. Perfeito. Né? Eu quero que ele aprenda. Por quê? Porque talvez ele precise menos de mim. E isso é uma coisa boa. Exato. Né? Eu falo sempre para os profissionais de educação física, eu sempre digo assim, pô, é legal o teu paciente, o teu aluno, ele saber, por exemplo, no dia que tu não tiver, ele saber entrar na academia e fazer tudo sozinho, velho. Isso é legal, você pô. treina a pessoa para ter autonomia. Exatamente. Exato. E isso não é você, eita, mas aí eu vou perder meu emprego. Não, pô. O cara vai te valorizar justamente porque tu deu a ele a capacidade de pô, eu consigo, eu sei fazer, eu sei me colocar. Não tô refém do meu personal para Exatamente. treinar. Entendeu? Então, tipo, por quê? Porque não é professor ensina, velho. Exatamente. Perfeito. Então a gente tem esse papel. E como profissional de saúde, a gente tem esse papel de ensinar a população, de passar boas informações. Porque isso diminui dores, diminui o risco da pessoa se lesionar e tal. Eu, como fisioterapeuta, não fico feliz quando alguém chega para mim. Cara, sempre vai ter alguém se machucando. Eu não preciso que as pessoas se machuquem mais. Né? Então, um papel essencial meu é de prevenção de lesão. Pô. Eu preciso diminuir essas informações ruins. Eu preciso diminuir que a população que tem medo, às vezes você fala, tanto jeito certo que a pessoa não faz, velho. Pô, eu não consigo fazer isso de jeito nenhum. Toda vez que eu vou fazer, alguém tá dizendo que eu tô fazendo errado. É melhor não fazer. Né? Então você desmotiva alguém. Exato. Você tira o cara do exercício. Isso é muito ruim, velho. Pode crer. A gente tem que ser um incentivador, a gente tem que promover saúde, né? E aí, pô, às vezes é melhor o cara fazer uma bicicleta do jeito que dá do que ele não fazer nada, Exato, pô. pô. Pô, Exato. é melhor a menina que tá lá, obesa, hipertensa, asmática, diabética, ir lá e fazer o exercício do jeito que der, do que ela morrer por causa dessas coisas, Pouco velho. movimento é melhor do que movimento É melhor, claro que é melhor. Né? Então, sempre dá para adaptar, sempre dá para fazer de um jeito diferente. Sempre dá para a gente criar um contexto favorável para a pessoa melhorar e progredir. Né? Então, esse também é nosso papel como profissional de saúde. Né? Não é só passar o treino, não é só usar a maquininha, não é só ir lá liberar ou qualquer coisa nesse sentido. Né? A gente tem esse papel, pô. Esse papel é educador. Sim. Porra. A gente colocou lá na nossa rede social, né, uma caixinha lá pra galera mandar perguntas. Falou, né, o convidado que ia vir e tal, fisioterapeuta, da relação da sua linha de trabalho. E a gente recebeu algumas perguntas aí. Uma das perguntas, que é a primeira que eu vou fazer, é tipo, fisioterapia deve doer? Polêmicas. Vamos lá. Não é que fisioterapia deve doer. É que fisioterapia, em algum momento, provavelmente vai doer. Por quê? Porque a gente tem uma pessoa que já está em um contexto doloroso, tá? Então, tipo, tem como fazer fisioterapia sem a pessoa sentir nenhum tipo de dor? Dificilmente. Provavelmente isso não vai acontecer, né? Então, em algum momento ela vai fazer um exercício, em algum momento ela vai fazer uma terapia, eu vou fazer algum movimento, alguma terapia manual, alguma manipulação, mobilização, que vai ser um pouquinho dolorosa, vai ser um pouquinho desconfortável. Mas o que eu sempre digo a gente tem que gerar... Eu estou recebendo um paciente que está sem dor. Quanto menos dor eu gerar, melhor. Melhor, pode crer. Pô, Ele já tá ali porque o propósito ele já tá dele ali porque está com dor. Sim. Se toda vez que ele vai para lá eu tenho que provocar mais dor, eu tenho que gerar uma experiência dolorosa para o meu paciente, isso é ruim, né? Porque ele está passando por uma experiência em que ele aprende a sentir mais dor. Ele está passando por um processo que é doloroso. Então, claro, vale muito a pena eu tentar provocar o mínimo de dor possível. Sim. Mas isso não significa que vai ser sem dor, né? Então, tipo, eu vou prescrever exercício, eu vou tentar encontrar exercícios ou formas de execução que sejam menos dolorosas. Pode crer. Mas eu não vou garantir que o cara não vai sentir nada. Manipulação, liberação, tudo isso. Eu vou tentar provocar o mínimo de dor possível. Mas em algum momento ali pode ser que ele sinta um desconforto. O que eu não acho normal é aquelas liberações, principalmente, né? Principalmente liberação miofascial, que o cara fica urrando de dor, que o paciente se segura na maca, trinca os dentes. Isso eu não acho legal. Porque você está gerando ali uma experiência extremamente dolorosa para o teu paciente. E aí isso não é uma coisa... Eu não vejo como uma coisa benéfica. A não ser que seja um atleta. Exatamente. Não, e mesmo atleta, velho, tem essa ideia de que
se não doer é porque não tá... Bora ver Cara, aí, não é assim, só velho. querem No me pain, no lascar. gain, né? Bora A ver. graça do no pain, no gain. Então, tipo, tu pode ir aos poucos, né? Começar aos poucos, porque existe uma tendência ali. Eu sempre digo assim, liberação miofascial é uma coisa que você tem que fazer para convencer o tecido a relaxar e não obrigar. Obrigado, pode crer. Tu não vai chegar lá e dar porrada. Tu vai chegar lá e vai dizer, velho, relaxa aí. Calma, pô. Então, é uma coisa de convencimento. Tu não vai chegar para convencer alguém no grito. Tu chega na conversa. Sim. Entendeu? Pode até ser que você grite em algum momento. Mas se tu não chegar na conversa, a chance de sair uma briga ali é muito grande. Entendeu? Então, eu vou chegar no tecido, eu vou chegar com calma. Vou chegar devagar e vou aprofundar naquele tecido de uma forma progressiva. Sim. Aí vale a pena. Exatamente. Mas eu não vou chegar já botando o cara pra urrar de dor, né? Então, tipo, é uma coisa que se fazia antigamente e que hoje em dia eu mesmo fiz no começo, quando eu me formei e tal. A gente fazia, né, mobilizações e tal, em que o cara gritava. Hoje em dia eu não sinto essa necessidade. Mas Você vai estudando, vai aplicando. Você vai estudando, vai aprendendo algumas coisas e vai entendendo que não precisa. Para mim, esse é o ponto. Não precisa. Se precisar, aí beleza. Tu chega pro paciente, a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui, uma técnica aqui que vai ser dolorosa, eu vou precisar que tu aguente. O cara aceitar, se preparar melhor também, né? E aí você explica o que vai ser e tal, qual é o benefício daquilo. Porque não é só aguentar e vou morrer e acabou. Faz aí que eu aguento. Eu escuto muito isso de atleta. Não, pode fazer se for para doer. Porque eu sempre digo, né? Se tiver Vai doendo doer um muito, pouquinho, me né? avisa. Não, mas eu aguento. Mas eu não quero que doa. Sou esse cara. Vamos aos poucos, velho. Vamos aos poucos, velho. Eu não quero que tu fique morrendo. Cara, vai doer um um pouquinho, pouquinho, beleza. Mas pode dar, muito não, velho. Mas eu fui acostumado assim, mano. Mas Irmão, é porque a segura ideia aí era que vai essa. sentir dor mesmo e tal. Eu já escutei isso de pacientes. Se não doer, eu acho que não tá fazendo nada. Pode crer. Né? Tem muito pô, isso. não é por aí. Mas, claro. Mas, claro, assim, você sentir um desconforto e tal é uma coisa normal dentro da fisioterapia. Aí você tá tratando dor, não tem como. Se o cara não sentir nada, é porque realmente não tá precisando, né? Mas ali um desconforto é aceitável. O que eu sou contra é esses níveis de dores O extremo muito também. extremos, muito absurdos. Expor a pessoa Às vezes o cara sem tá ali necessidade. numa experiência extremamente dolorosa. Eu já vi paciente desistir de tratamento, velho. Porque, tô Quero vindo melhorar pra cá da dor e tô vindo pra cá melhorar pra- de dor. Tô sofrendo mais ainda e não tô melhorando. Sim. Né? Pô, Tem alguma coisa errada aí. alguma coisa tá errada. O Rafa, a gente tá chegando ao fim. Tinha falado sobre que tu também é palestrante, tem curso. Fala um pouquinho do. Chama a galera aí pra fazer o curso. Vamos lá. Fala um pouquinho do teu Chama a galera curso. aí, pá, Então- faz o teu merchan. Eu montei um curso, né, baseado principalmente em teoria dos sistemas complexos, que é o que a gente entende hoje como a base do entendimento do comportamento humano, né, e das interações humanas. E aí bastante voltado para a prescrição de exercícios, né, principalmente em prevenção e reabilitação, que é o que eu faço, né. Mas eu também abro para profissionais de educação física, né, tendo essa ideia de entender como lidar com exercício, como prescrever exercício, levando em consideração esses aspectos, né? E aí também junto com a questão da teoria da evolução, né? Então, o curso é voltado para profissionais do movimento, né? E para a gente entender um pouco essa questão dessas correlações entre a teoria de sistemas complexos, a teoria da evolução e o que a gente tem de mais moderno assim, em neurociência do comportamento humano, né? Que massa. Nesses aspectos de movimento, nesses aspectos da dor. E aí é um curso de 2 dias. Né? A próxima turma agora, que é no final de semana que vem, né? Nos dias 2 e 3 de dezembro, vai ser uma turma online, que eu recebi alguns pedidos, pessoal de fora e tal. Resolvi fazer essa turma. Não é uma coisa que eu espero fazer com muita frequência. Eu não gosto muito do online, eu gosto do pessoal, né? da prática. Eu acho que na prática é que a gente entende a coisa realmente. E a próxima turma presencial vai ser em março. Eu não lembro agora de cabeça as datas. Mas está lá no meu Instagram, quem quiser. Quando a gente chama de novo, Vamos embora. Pode falar teu arroba aí. Quem quiser, meu arroba é rafael.fisio, né? Você encontra lá todas as informações. Se quiser se consultar comigo, também é bem-vindo. Ô, Rafa, quem for
Quem for direto aqui do Instagram da gente, do podcast, tem que ter um desconto aí. A gente ajeita. Eu vou, já A disse gente aqui. conversa. A gente tava conversando antes, eu já disse a ele que iria para o curso dele, o presencial, no culto mais online. Eu vou, Fortalecer lá. em né, mano? março eu vou. Então a gente vai querer que quem bata. Bora, eu já quero lanço o compromisso. Vamos lançar o eu só tenho que ver a compromisso. questão das datas Quem vier porque eu do- viajo, né? Quem vier do Aí- podcast, Boa, eu já é dou 10% de desconto. Boa, Boa. A gente chama a Rafa mais perto também do curso. Vamos embora. Tá, Certo? isso aí. Então, fica o convite para quem quiser. É um curso que eu tento trazer muito embasamento teórico, mas eu entendo que a teoria ela só embasa o que a gente realmente faz. Né? Então, eu trago as minhas vivências de movimento, as vivências dos meus pacientes, e eu não me coloco como o grande conhecedor de tudo. Né? Eu gosto da ideia de trocar, eu gosto da ideia de trocar informações, de experiências. É um curso que você tem que ter uma aplicabilidade Aberto, boa, né? velho? exatamente. Você vai Então pegar ali, é colher trazer e aquilo ali. reproduzir. O meu objetivo no curso é tentar trazer tudo aquilo que vai ser mais funcional na prática. Massa. Então não é trazer todas as informações do mundo sobre a teoria, mas para Henrique no dia seguinte, como é que ele vai trazer isso para o paciente dele, para o aluno dele, né? Para mim isso é importante. Pode crer. Não adianta só saber e não saber como chegar lá e aplicar no outro dia. Né? Tem que ser útil exatamente. para quem está fazendo o curso e tem que ser útil principalmente para o paciente, para o aluno. Total. É quem vai receber, né? Perfeito, perfeito. Show, é isso É aí. isso. Porra, hoje a gente falou um pouco de dor, né? Falou um pouco da correlação aí das dores e tal. Massa. Falou um pouco do exercício e o recado que eu deixo é, meu irmão, treine, velho. Se você não É. treina, treine. Treinar. Treine. Pô, obrigado pelo convite aí de Boa, vocês. isso. Fico Valeu feliz mesmo, demais. nós que agradece, pai. É uma conversa massa. E assim, parabéns aí pela iniciativa de criar o podcast. Eu acho que é sempre importante a gente ter bons profissionais divulgando boas informações. Isso é essencial, velho. Essa é a ideia do canal, é a gente Exatamente. trazer a galera que faz isso. Estuda, aplica, se atualiza, tá ligado? E quer disseminar informação, velho. E Não bom sei que, trazer gente bom quer que ele falar aqui. aceitou, Muito né? obrigado Porque pelo- a eu gente que agradeço que pelo você também convite. ter vindo essa moral, dar essa aula pra gente aí. Esse contato pessoal, a gente tá conhecendo o Rafa hoje. Pessoalmente exatamente. eu tô conhecendo o Rafa hoje, velho. Hoje total. eu também. E ele foi bem aberto lá no Instagram pra gente. É isso, Mas valeu, é isso aí. valeu Agradecer a Rafa aí pela presença. Agradecer a galera aí que tá ouvindo, né? Pedir, reforçar lá pra galera seguir o Instagram. Seguir o Instagram de Rafa também, Rafa.Físio, né? A gente vai deixar lá na descrição, deixar tudo certinho lá. Vamos embora. Seguir lá no Instagram, Spotify, no YouTube. Lembrar de curtir, né? Comentar, compartilhar lá, mandar pra galera, mandar pros amigos. É isso. É isso aí. Valeu, galera. É Tamo nóis, junto. é nóis. junto, É tamo nóis. junto. Valeu. Valeu.